Imagine retornar para a sua casa após uma viagem, apenas para descobrir que seus próprios pais se mudaram para o seu lar sem aviso, bem como reorganizaram seus pertences e assumiram o controle como se a casa fosse deles. Entre manipulações, invasões de privacidade e conflitos antigos, um jovem é forçado a tomar medidas drásticas para recuperar a sua independência, bem como a sua paz mental. Isso tudo enquanto enfrenta a culpa, os julgamentos de familiares e a difícil decisão de colocar limites claros em sua relação familiar tóxica. O dog do Reddit. Meus pais invadiram a minha casa enquanto eu estava fora, dizendo que eu devia a eles. Eu os despejei e cortei qualquer apoio financeiro. O que você faz quando seus pais acham que você deve tudo a eles? Apenas porque eles lhe deram a vida e, supostamente, sacrificaram tudo enquanto você crescia. Estou no meu limite e realmente preciso de um conselho. Fiquei fora por um mês e meus pais acharam que seria a oportunidade perfeita para invadir minha casa. Minha vida já está uma bagunça há um ano, e meus pais só pioraram as coisas. No início deste ano, terminei com minha namorada de 10 anos. Estávamos planejando um casamento no verão e terminei após as festas de fim de ano, quando descobri algo terrível sobre ela. Algo que pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Sem entrar em detalhes, digamos apenas que não era algo que eu pudesse suportar. Saí desse relacionamento e, em questão de dias, senti como se o meu futuro tivesse sido arrancado de mim. Após o término, passei por uma fase amarga de me sentir completamente perdido. Eu não sabia quem eu era fora daquele relacionamento. Então veio o verão e a data do casamento, o que me deixou arrasado. Decidi passar um mês em Michigan, buscando a paz e a calma da natureza. Mas quando voltei, vi que meus pais tinham destruído tudo. Eles sempre cobiçaram minha casa, e minha ausência parecia a oportunidade perfeita para invadi-la. Veja bem, eu não venho de uma família rica. Morávamos em uma casa alugada. É verdade que os meus pais trabalharam duro para me criar e criar a minha irmã. Sempre serei grato por tudo o que fizeram por mim. No entanto, isso não significa que eles possam começar a exigir coisas além das minhas possibilidades. Comprar uma casa é uma das demandas que venho evitando há anos. Não sei como dizer isso de forma educada, então serei direto. Meus pais sempre foram difíceis. Desde que comecei a trabalhar, eles esperam que eu atenda às suas necessidades e torne suas vidas mais fáceis. Sempre dizem coisas como: sacrificamos tudo por você, então você nos deve isso. Eles davam indiretas de que eu deveria comprar uma casa para eles. Mas nunca toquei nesse assunto porque, sinceramente, eu não podia pagar por isso. Trabalhei muito por mais de uma década. Quando minha ex-namorada e eu decidimos nos casar, pensei em por que não comprar uma casa primeiro e depois me estabelecer. Quando contei essa novidade aos meus pais, eles não ficaram felizes. Eles ficaram ressentidos. O sonho deles de ter uma casa foi meio que destruído. Agora que comprei uma para mim, não posso comprar outra para eles. Mas desde que comprei minha casa, há 2 anos, eles sempre a cobiçaram. Na primeira vez que visitaram meu lugar, disseram coisas como: eu queria que nossa casa tivesse esse tipo de cozinha, essa decoração ou esse teto. Apenas uma semana depois dessa visita, minha mãe me ligou pedindo dinheiro para reformar a casa deles. Fiquei confuso com os pedidos, já que eles moram em uma casa alugada. Por que fariam reformas? Isso é responsabilidade do proprietário, certo? Ela disse que era sobre decoração. Queriam tetos falsos, móveis chiques e outros itens decorativos para a casa. Eu disse que havia feito uma grande compra recentemente e não estava em posição de emprestar tanto dinheiro. Ela tentou me fazer sentir culpado, dizendo: estamos vivendo em condições ruins. Tudo que temos nesta casa é velho e enferrujado. Não merecemos coisas novas? Fiquei firme e recusei o pedido. Expliquei que estava economizando para meu casamento no ano seguinte. Eles não ficaram contentes por eu estar priorizando minha vida em vez das demandas egoístas deles. Ouvi de um primo que meu pai dizia a alguém que eu só me preocupava comigo mesmo, comprando uma casa e economizando para o casamento, e não por eles. Não levei a sério porque, você sabe, a família estendida adora fofocas. No entanto, vi suas verdadeiras intenções quando souberam do meu término. A princípio, eles correram para me consolar, mostrando o quanto se preocupavam comigo. Eu estava péssimo, não saí da cama por uma semana. Minha mãe se ofereceu para ficar e cuidar de mim. Que coisa doce da parte dela, certo? E espere. Uma semana depois, ela soltou a bomba em: agora que você está solteiro, não precisa de todo esse espaço. Como se isso não bastasse, ela sugeriu: talvez você possa encontrar um lugar menor para morar eventualmente. Este é o tipo de casa que sempre sonhamos para nós mesmos. Imagine seus pais tentando tomar sua casa enquanto você está lidando com um término terrível.
Meu sucesso era visto como o sucesso deles, aos olhos deles. Eles viam minha casa como algo que eu deveria compartilhar com eles, como se fosse um bem da família. Eu me recuperei e disse que estava bem, mas precisava de um empréstimo. Ela acabou indo embora, mas não sem meu pai sugerir que eu saísse da casa para superar o término mais rápido, porque a casa poderia me assombrar com memórias da minha ex-namorada. Fiquei muito irritado com isso. Quero dizer, eu terminei. Minha namorada não morreu para que a casa me assombrasse. Sim, certos lugares da casa me lembram dela e das memórias que construímos juntos. Mas isso não significa que vou entregar minha casa para eles. Avançando para este verão, decidi tirar uma folga de todo o estresse e drama da minha vida e passar um mês tranquilo em Michigan. Eu precisava limpar minha mente e fugir dos fantasmas do relacionamento e do drama familiar por um tempo. As férias foram boas. No entanto, quando voltei, assim que abri a porta, percebi que algo estava errado. Encontrei louça suja na pia, sapatos espalhados pelo corredor e várias das minhas coisas fora do lugar. Eu estava morrendo de medo, pensando que alguém havia invadido minha casa. Entrei no quarto e encontrei as roupas do meu pai penduradas no armário e os itens de higiene da minha mãe espalhados no balcão do banheiro. Eles até colocaram o retrato de casamento deles no meu quarto. Foi um alívio saber que eram eles e não alguém perigoso. Mas, acredite, acabou sendo pior. Me culpei pela minha negligência. Tinha instalado uma câmera de segurança em casa poucos dias antes da viagem. Percebi que ela não estava funcionando porque, acidentalmente, desliguei a energia e a câmera ficou sem bateria. Não fui cuidadoso o suficiente para verificar tudo antes de sair. Mas a história era outra, como eu logo descobriria. Liguei imediatamente para minha mãe para perguntar sobre isso. Ela estava no trabalho e disse que discutiríamos à noite. Quando chegou em casa, fingiu que nada havia acontecido. Ela veio me abraçar e perguntou sobre a viagem. Interrompi e perguntei o que eles estavam fazendo na minha casa. Ela se sentou no sofá, levou uma eternidade para responder e, finalmente, disse o seguinte: bem, achamos que seria bom nos mudarmos para cá para cuidar da casa. Você não nos avisou sobre sua volta. Seu pai estava preocupado em deixar a casa desocupada por tanto tempo. Eu respondi dizendo que havia instalado a câmera, mas ela retrucou, mas era tão fácil desligá-la. Não podia acreditar que eles haviam desligado a câmera de propósito para não me incomodar durante a viagem. Disse que, independente disso, não queria eles na minha casa e que deveriam sair. No meio da conversa, minha mãe disse: sabe de uma coisa? Estou cansada. Podemos conversar no fim de semana? Você deve estar cansado. Descanse um pouco também. Ela entrou no meu quarto e ainda disse: a propósito, seu pai gostou deste quarto, então colocamos suas coisas no outro. E fechou a porta. Bati na porta, dizendo que precisava conversar imediatamente, mas ela respondeu lá de dentro: agora não. Eu estava fervendo de raiva. Horas depois, meu pai chegou em casa. Ele entrou e imediatamente me repreendeu dizendo: como você pode ser tão descuidado? Deixou a casa vulnerável para ladrões invadirem. Foi tão fácil manipular sua câmera idiota. Por um momento, quase acreditei que ele tinha razão. Respondi: vocês só conseguiram desligar a câmera porque sabiam onde estava instalada e de onde vinha a energia. Um ladrão não saberia disso. E isso não justifica ocupar a minha casa. Minha mãe saiu do quarto e disse: meu Deus, você ainda está preso nisso. O fato é que deixamos sua casa segura para você. Diga obrigado e siga em frente. Respondi: certo, obrigado. E agora, por favor, saiam. Meu pai ficou furioso: por que você está sendo tão rude? Eu entendo que o término foi difícil, mas já se passaram mais de 6 meses. Supere isso. Sua namorada provavelmente já está com outra pessoa, e você aqui remoendo o passado. Eu disse que isso não tinha nada a ver com o término. Pedi gentilmente mais uma vez, dizendo o seguinte: obrigado por cuidarem da minha casa na minha ausência. Agora estou de volta e posso lidar com isso. Quando planejam sair? Eles se entreolharam, incrédulos, e perguntaram se eu estava expulsando-os. Respondi que não estava expulsando, mas pedindo para que me deixassem em paz. Eu queria a minha privacidade. Minha mãe rapidamente argumentou que a casa tinha 2 quartos e que eu não precisava de tanto espaço sendo solteiro. Foi como uma punhalada. Fui para o outro quarto, onde haviam colocado minhas coisas, decidido a refletir melhor sobre toda essa situação e abordá-la de uma forma mais calma no fim de semana. Tentei ter uma conversa racional com eles. Expliquei que esta era minha casa, meu espaço, e que eles não tinham o direito de invadi-lo. Eles não reagiram bem. Meu pai começou a dizer que, como filho, era meu dever cuidar deles. Minha mãe mencionou os sacrifícios que fizeram e como sempre me colocaram em primeiro lugar. Eles citaram como me mandaram para uma escola além das possibilidades deles para garantir meu futuro.
Sempre que eu tentava argumentar, eles traziam algo da minha infância para me culpar ainda mais. Não podia acreditar na audácia deles. Não conseguia entender como eles haviam se mudado para minha casa sem pedir, sem avisar e, aparentemente, sem planos de sair. O pior de tudo foi que tentaram inverter a situação, dizendo que eu estava sendo egoísta e que deveria me sentir sortudo por ter uma família que queria cuidar de mim após o término. Eles transformaram meu sofrimento em uma desculpa para invadir minha vida e torná-la deles. Como lido com essa manipulação emocional? Sei que não quero eles na minha casa, mas são meus pais. Devo simplesmente expulsá-los? Se estou perdendo alguma solução óbvia, por favor me digam, mas não sejam duros comigo. Estou lidando com muita coisa mentalmente. Não consigo mais suportar isso. Primeira atualização. Meu Deus. Eu recebi mais de 50 comentários dizendo para enviar um aviso de despejo com vários pontos de exclamação. Eu sabia que essa era uma opção, mas não queria chegar a esse ponto. Infelizmente, meus pais não me deixaram outra escolha. Depois de semanas tentando convencê-los, percebi que precisava tomar uma atitude mais drástica para poder recuperar o meu espaço. Meus pais não pareciam ter planos de sair tão cedo. E percebi que, sem uma ação legal, provavelmente tentariam me desgastar emocionalmente até que eu cedesse ou aceitasse. Então, consultei um advogado, e ele recomendou que eu emitisse um aviso de despejo. Ao apresentar o aviso de despejo, eu sabia que isso causaria um alvoroço, mas não via outra escolha. Não era mais apenas sobre a casa, era sobre meu direito de estabelecer limites e ter esses limites respeitados. Quando entreguei o aviso, meus pais ficaram furiosos. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu os estava tratando como criminosos, enquanto meu pai me olhava com nojo, algo que nunca havia visto antes. Eles me acusaram de abandonar minha família e disseram que eu os estava expulsando como se fossem estranhos. Mantive minha posição e esclareci que só estava reivindicando a minha privacidade. Os dias que se seguiram ao aviso foram totalmente um inferno. Eles tentaram todas as táticas possíveis, desde intermináveis crises de culpa até manipulação emocional. Do nada, meu pai começava um sermão sobre os deveres com a família, enquanto minha mãe chorava, relembrando os sacrifícios que fizeram para me criar, inclusive lembrando que ele chegou a ter 2 empregos e ela chegou a trabalhar em tempo integral, por certo período de tempo. A situação ficou tão insuportável que passei a andar pela minha própria casa tentando evitá-los. Para piorar, eles envolveram minha irmã. Ela me ligou para me repreender, dizendo que eu estava sendo muito duro e que família é o que importa na vida. Retruquei, perguntando o que ela havia feito por eles, já que mal os visitava ou ajudava. Ela não hesitou em tocar na minha ferida, dizendo, e no final, são os pais que ficam ao seu lado nos momentos difíceis. Você comprou essa casa pensando no futuro da sua noiva, mas o que ela fez por você? Você ainda não aprendeu a sua lição, não é? Desliguei o telefone dizendo que não queria uma família que usasse minha vulnerabilidade para se beneficiar. Eles até envolveram meu tio, que veio me visitar para dizer que eu deveria cuidar dos meus pais, relembrando os sacrifícios que eles fizeram por mim. Não aguentava mais. Sempre achei nojento essa ideia de que criar um filho dá aos pais o direito de exigir deles sacrifícios em troca. Eu nunca achei esse tipo de pensamento e comportamento justos. Muito pelo contrário, sempre achei esse tipo de conduta extremamente desagradável e desprezível. Bem, após semanas de estresse e manipulação emocional, finalmente foram embora. Eu gostaria muito que esse fosse efetivamente o final de tudo isso, mas, conhecendo-os como eu conheço, no fundo eu sabia que isso não seria o fim. Não duvido nada deles reaparecerem com uma outra carta na manga. Eu até comecei a considerar vender essa casa e desaparecer. Não sou um cara supersticioso, mas às vezes sinto que esta casa é a fonte de todos os meus problemas. Nunca fui feliz aqui. Será que é lógico sentir isso? Vocês já se sentiram assim também? Segunda atualização. Esqueci de mencionar algo importante. Há anos envio dinheiro mensalmente para meus pais. Não é uma quantia enorme, mas significativa para ajudar com as contas. Sempre achei que era algo normal, já que meu salário era bom. No entanto, essa não foi a primeira vez que confundiram ajuda com direito ou obrigação. Logo após conseguir meu primeiro emprego, pediram dinheiro das minhas economias, dizendo que era uma emergência. Como sempre, concordei. Mas, em vez de devolver, simplesmente deixaram para lá. Quando toquei no assunto, minha mãe respondeu, e não acredito que você está se preocupando com trocados, ganhando o que ganha. Eu não estava ganhando uma fortuna, apenas um salário decente, mas isso não justificava jogá-lo fora. Depois de tudo o que aconteceu, decidi parar de enviar dinheiro. Não avisei, simplesmente cortei os pagamentos enquanto ainda estavam morando comigo. Já estavam usando meus mantimentos e outros recursos. Quando finalmente saíram, cortei todos os laços, incluindo o auxílio financeiro que eu lhes mandava. Foi ingênuo da minha parte pensar que isso encerraria os problemas. Um mês depois, bateram na minha porta, furiosos, exigindo saber por que o dinheiro não havia sido depositado.
Só consegui rir da audácia deles. Expliquei que não tinha enviado e que não pretendia continuar ajudando. Minha mãe tentou me culpar novamente, falando dos sacrifícios que fizeram, enquanto meu pai repetia que o sangue é mais espesso que a água e que eu estava jogando fora minha família por causa de uma casa. Então meu pai resolveu dar uma nova cartada e disse que minha ex-noiva provavelmente me deixou porque eu era egoísta. Teve a audácia de sugerir que, se eu tivesse dado mais atenção à família em vez de focar tanto assim em mim, talvez ela ainda estivesse comigo. Nesse momento, ficou claro que eles estavam dispostos a usar qualquer coisa para me manipular. Ao ouvir todas essas palavras cruéis dos meus pais, sobre algo tão sensível, fiquei completamente chocado. Eles sabiam quanto eu estava lutando mentalmente para superar tudo isso, e ainda assim fizeram aquele comentário cruel. Foi nesse momento que algo estalou dentro de mim, e todo o ressentimento que eu vinha guardando deles por todos esses anos simplesmente explodiu. Falei tudo o que sentia, em como me sentia manipulado a vida inteira, como nunca respeitaram minhas escolhas ou limites, e que eu estava cansado de ser uma marionete nas mãos deles. Disse que precisava viver minha vida nos meus próprios termos, e que eles eram livres para fazer o mesmo. Minha mãe respondeu que eu só sabia me fazer de vítima, e que era por isso que eu estava sozinho. Ela ainda disse que talvez eu estivesse afastando todo mundo por causa da minha vida amorosa, e que eu deveria trabalhar mais em mim mesmo antes de acabar falecendo sozinho em uma casa deserta. Não aguentei mais. Pedi que saíssem da minha casa imediatamente. Eles ficaram ali, esperando que eu me desculpasse ou voltasse atrás, mas simplesmente saí e esperei do lado de fora. Disse novamente que era para saírem, e, sem opção, eles acabaram indo embora, reclamando até o último momento. Horas depois, minha irmã ligou, mas a ignorei. Sabia exatamente o que ela diria, e não estava nem um pouco disposto a perder o meu tempo a ouvindo. Ela acabou mandando mensagens, dizendo que eu estava sendo extremo, que precisava me desculpar e consertar as coisas. Basicamente, queriam que tudo voltasse ao que era antes, e que eu continuasse mandando dinheiro e permitindo que meus pais fizessem o que quisessem. Mas eu não podia mais fazer isso. Pela primeira vez na minha vida, sinto que estou livre. Não sinto mais como se estivesse constantemente em dívida com alguém. Finalmente posso focar em construir a vida que quero sem o peso da culpa por dizer não. E, sinceramente, isso é extremamente libertador. Não sei se algum dia vou me reconciliar com meus pais, e talvez eu me arrependa de cortá-los como eles dizem. Mas, por agora, sinto que estou vivendo pela primeira vez para mim mesmo, e não para agradar os outros. Assim sendo, acredito ter tomado a decisão certa, me desvinculando deles que só sabiam me sugar, exigir mais, e ainda por cima reclamar. Sinto que até a minha clareza de pensamentos está retornando, agora que tenho bem menos pesos emocionais. Então, definitivamente viver por mim e para mim está me fazendo muito bem agora. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Analisando esse relato, podemos ver que o OP passou por um término difícil. E, em vez de sua família respeitar a necessidade de espaço dele, eles basicamente decidiram marcar território na casa, como se fosse deles. Eles ainda tentaram manipulá-lo de diversas formas, mas o OP foi forte e não permitiu isso. Também sempre achei muito ruim quando certos pais acham que o filho está em dívida por ter sido criado. Ora, quem decidiu ter um filho foram eles. E criar bem um filho não é nada mais do que a obrigação dos pais. Se você acha isso demais, então só não tenha filhos e pronto. Optar por vender a casa poderia ser, sim, uma forma simbólica e prática de deixar para trás parte da bagagem emocional que ele carregava. Todavia, ele entendeu que o problema ia muito além do imóvel em si. Tanto que ele deu um grande passo ao conseguir estabelecer limites novamente. Quanto às manipulações e críticas, isso só refletiu a insatisfação deles por perderem o controle que tinham sobre o OP. Mas, para seguir em frente com sua vida, não dá para carregar o peso das expectativas e demandas dos outros. Isso exige coragem, mas, às vezes, é necessário cortar certos laços para preservar a sua saúde, paz e liberdade. E o OP está de parabéns por ter feito isso. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha.
Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.